Quais as habilidades pessoais a cuidadora profissional precisa ter? Depois, se você desejar, isso vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Você pode anotar. Eu vou listar algumas aqui, tá? Já falei e repito: a vocação para cuidar, o amor e respeito ao próximo, a discrição, que é o sigilo, foco, paciência, disciplina, pontualidade e atenção aos mínimos detalhes. Eu vou agora explicar por tópicos o que é cada um deles e como você pode se diferenciar nessas questões, tá bom? E então, clica aí para curtir esse vídeo, aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vamos lá. O que é preciso para ser valorizada e reconhecida? É necessário desenvolver algumas qualidades. Em que áreas que eu preciso ter? Qualidades, pessoal, elas são também habilidades, tá? Habilidades emocionais, controle emocional. Porque tem muitas vezes a cuidadora, ela é uma pessoa reativa. Como que eu posso dizer? É que nem aquele cachorro bravo, né? Qualquer coisa que você olha para ele já está mostrando os dentes. Então, controle emocional é ter calma, não levar as coisas para o lado pessoal, tá? A gente ensina muito isso no nosso curso, a parte mental, a parte de como controlar o emocional, saber ouvir e não entrar na provocação, que muitas das vezes você vai passar na questão da família, a relação com outras pessoas, até menos com idosos, tá? As habilidades técnicas, que são as técnicas de cuidado, ter empatia, ser uma pessoa inspiradora, passar confiança. O que é passar confiança? É cumprir aquilo que você se propôs, que você combinou, né? Ter uma boa comunicação. O que é ter boa comunicação? Primeiro é falar claramente, olhando nos olhos, de forma pausada, não ser uma pessoa acelerada, afobada, ansiosa, tá? Ser muito transparente, ser muito educada, tá? Ter disposição física, isso é muito importante, porque se a cuidadora ela não tem uma boa disposição física, uma boa saúde física, ela não vai conseguir cuidar. Ela vai se tornar uma pessoa irritada, uma pessoa não apta a exercer as principais funções de auxiliar o idoso, tá? Ela precisa ter ética, pontualidade e disciplina. Essas questões, algumas delas eu vou abordar separadamente para ficar muito claro para vocês, tá? Vamos falar primeiro da confiança e sigilo. Pessoal, existem alguns conceitos, né, antigos, milenares, que vêm lá da época do início da civilização, né, da Grécia Antiga, que fala que o ser humano ele é um ser sociável e necessita, por natureza, relacionar com outra pessoa. E, obviamente, um dos primeiros sentimentos e desejos que a gente tem, necessidade, é de se sentir aceito, é de criar laços, né? E a gente começa a criar laços com pessoas que a gente confia, tá? No curso, a gente tem um módulo que a gente ensina a como desenvolver e conquistar a confiança da pessoa idosa e também dos profissionais da saúde e da família onde você vai trabalhar. Existem alguns princípios e técnicas que precisam ser seguidos, tá? Não vou abordar aqui nesse tema porque é bem extenso, a gente fica lá umas 8 horas falando sobre isso, porque tem técnicas de como criar um bom relacionamento, como desenvolver a confiança. Confiança é uma das coisas mais preciosas que o ser humano tem dentro de um relacionamento. E no caso da cuidadora, ela é uma pessoa que se relaciona o tempo todo, o grau de confiabilidade dela vai determinar o quanto ela vai ser valorizada, tá? Então, crie uma relação de extrema confiança com a pessoa que você cuide. Você só pode ajudar aquela pessoa que você conhece. Não consegue agradar quem você não conhece. Então, procure conhecê-la, né? Peça para essa pessoa que você vai cuidar para te contar a história da vida dela, toda a trajetória. Conte primeiro a sua história, porque quando você vai contar a sua história, de onde você veio, porque a princípio, primeiro dia de trabalho, tanto a família quanto o idoso que te contratou, não te conhece, não sabe de onde você veio, você é apenas mais um. Então,
você vai com a relação com o idoso, você tira um tempo, conte toda a sua trajetória de vida, por que você decidiu ser cuidadora, o que te levou a estar ali naquele momento com ele. Quando você fizer isso, contar sobre si, ele vai contar sobre ele também. É o que a gente chama do gatilho da reciprocidade. Quando você oferece uma mão com gentileza, gentileza gera gentileza. Ok? Sigilo. Voltando a falar sobre esse ponto importante. O sigilo, pessoal, é saber ouvir e guardar segredos, como eu falei agora há pouco, tá? Não contar para terceiros aquilo que te foi confiado. Mesmo que a pessoa esteja com Alzheimer, né, ela conta e esquece que te contou. Não interessa se ela te pediu para não contar para ninguém, se é algo que não tem relevância no sentido assim de expô-la publicamente ao ridículo, não conte. Agora, se é algo simples que ele te autoriza a compartilhar, tudo bem, você deve compartilhar. Então, uma das qualidades mais valiosas da cuidadora é saber manter o sigilo daquilo que lhe foi confiado, tá? O dinheiro não é a coisa mais preciosa. O sigilo e o tempo são as coisas mais preciosas que nós temos que valorizar das pessoas que nós cuidamos. Tá bom? Vamos lá. Boa comunicação e transparência. Ter uma comunicação eficaz e assertiva é condição básica para a cuidadora. Saber se expressar adequadamente, sempre com calma, usar expressões verbais e não verbais, tá? Transparência é muito importante, porque, por exemplo, quando você vai fazer algo com o idoso, vamos supor que você vai preparar um lanche dele ou vai conversar, vou dar um exemplo mais claro. Você vai acompanhar um idoso na consulta médica dele. E a gente sempre ensina que a cuidadora ela tem que ter ali o diário do idoso, que é o prontuário dele, que quando ela chega, ela escreve tudo como ela recebeu, relata tudo o que aconteceu naquele dia e no final fecha o relato do dia. Isso é importante ter. Então, quando você for com o médico, vamos supor que ele tem um problema com Alzheimer, né, vai no neurologista, ou tem um problema cardíaco, você precisa levar aquele histórico e dizer para o idoso que você vai expor aquilo para o médico. Por quê? O médico, ele faz na consulta o que é chamado de anamnésia, que são as perguntas, como é que você está se sentindo, o que você tem, o que você não tem. E essa anamnésia é que vai dar ao profissional lá da saúde, né, o médico especificamente, um entendimento da evolução, se ele tiver uma demência ou não dela. Então, se você mantém isso registrado, por mínimo que seja, às vezes você, mas aquilo ali aconteceu, não teve importância. Não há coisa que não tem importância. Você tem que relatar as coisas boas e os dias ruins que você teve com ele de dificuldade, para você até saber se está evoluindo, tendo efeito ou não o medicamento, o tratamento e também as atividades que foram passadas para ele. Porque senão o médico vai trabalhar no escuro, né? Não sabe se está tendo efeito colateral, se está tendo evolução ou regressão do tratamento. Ok? Então a transparência, muitas das vezes, é você manter a anotação de tudo isso e dizer para o idoso que você vai relatar para o profissional. Tá? Porque o médico precisa saber para ter o diagnóstico correto e fazer ajustes nos tratamentos. Isso é muito importante. Então, boa comunicação e transparência. Vamos ao próximo quesito. Saúde e disposição física. Eu gosto sempre de dizer que conhecimento sem prática não é sabedoria, né? O que é isso? É como você saber que algo é bom, mas não faz. Então, costumeiramente fala-se que são pessoas hipócritas, né? Que façam o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, assim, quer ser uma cuidadora, quer cuidar da saúde, mas não cuida da sua. Então, a primeira coisa, você tem que ter uma boa disposição física, tá? Muitos idosos têm dificuldades e limitações motoras e de locomoção importante. É necessário que a cuidadora ela tenha uma boa saúde física. Se você não tem, comece a praticar exercícios físicos, ter uma boa noite de repouso e melhorar o seu estilo de vida, que você precisa ter vitalidade. Você precisa ser forte? Não, você não precisa ser forte fisicamente falando, né, em termos de musculatura. Você precisa ter uma boa saúde, um bom vigor, tá? Então, o cuidador não precisa ser um atleta, né, para desempenhar o seu trabalho, mas ele precisa estar apto a auxiliar até mesmo a mobilidade do idoso, tá? Pratique o autocuidado. Uma pessoa que não se cuida, dificilmente ela vai conseguir oferecer os cuidados necessários para o idoso. Então, saúde e disposição física.
Lá no nosso curso, nós falamos sobre a saúde mental, a questão individual. Temos um módulo lá que nós falamos somente sobre cuidando da cuidadora. Então, o nosso método primeiro, pró-cuidadora, é para cuidar da cuidadora. Porque se a gente cuida de você e você se pratica o autocuidado, automaticamente você vai estar pronta e apta a cuidar de alguém. Se você não cuida de si mesmo, logo você não é uma cuidadora. Ok? Lembrando aquele princípio que eu falei no início da live. Você deve, até um princípio cristão, você deve amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, você não consegue amar ninguém. Se você não consegue cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de uma outra pessoa. Então, isso é um pré-requisito muito importante, tá? Pode ter certeza que as famílias que te contratam vê como você cuida das suas coisas pessoais, da sua saúde. Se você não cuida muito, é assim, estranho, né? Fulano fala isso, aquilo, mas ela mesma não cuida. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico disso. Você vai no médico cardiologista. Ele te passa lá vários exames e um diagnóstico e rotina para você seguir e algumas proibições. Entre elas está lá que você não deve beber nem fumar. Mas durante o período que ele está lá, ele fuma. O que você vai entender daquilo? Que talvez o conhecimento que ele aprendeu não seja tão bom, não foi tão eficiente. Entende? Então, assim, você deve viver aquilo que você ensina, tá? E ter saúde, obviamente, isso não te impede de desenvolver uma doença ou outra, mas eu digo em ter bom vigor físico, disponibilidade para atuar, tá bom? Espero ter respondido essa questão. A questão da ética. A ética também vem lá da época da Grécia Antiga, né? Ética é um conceito universal, tá? Às vezes, dentro de uma cultura, algo pode ser certo, algo pode ser errado. Por exemplo, a maneira como se senta à mesa para comer. Tem culturas que se tem vários talheres, que você começa primeiro da esquerda para a direita, começa comendo as coisas mais leves, depois o alimento mais pesado. Isso são etiquetas, são coisas culturais. A ética não. A ética são condutas universais que se tem que ter na relação entre pessoas, tá? Entregar os cuidados de uma pessoa é muito importante que você seja uma pessoa ética, tá? Esse profissional, ele precisa estar constantemente na casa da família e saber como postar. A maneira como você conversa com o responsável da família, de quem te contratou, com o médico, ou até mesmo com uma pessoa que hierarquicamente dentro da família não tenha tanta importância, a gente sempre fala que a gente percebe não vou dizer o caráter, né, mas a bondade de uma pessoa é quando ela está conversando com alguém que aparentemente não tem nada a lhe oferecer. Como é que ela trata essa pessoa? Será que ela trata com respeito, com ética? Ou se ela só trata bem aquelas pessoas que têm algo a oferecer para ela? A ética, no caso, é você ter uma conduta ímpar, irretocável, tá? Inquestionável, indiferente de quem seja a pessoa, tá? Então, atuar nessa área de cuidadora requer muita discrição e respeito, como eu falei, com todas as pessoas, indiferente de quem elas são, de onde elas vieram, qual o nível de conhecimento delas, ou se elas têm algo a te oferecer ou não. Inclusive, muitas famílias, na hora de contratar uma cuidadora para avaliar essa questão ética e moral, elas pedem um atestado de bons antecedentes criminais. É permitido que se faça isso? É, porque você vai colocar uma pessoa estranha dentro da sua família, cuidando do seu pai, da sua mãe ou da sua criança, do seu filho, na sua ausência. É sim permitido que se peça. Então, agir com ética será um dos principais diferenciais seu como cuidadora profissional. As pessoas vão falar bem de você e você vai estar ali cumprindo tudo o que foi acordado. Como tem essa imagem aí, né? Uma enfermeira segurando uma prancheta, é como se ali fosse um contrato do que foi combinado e você vai seguir tudo que foi combinado. Isso é ter ética e profissionalismo. Tá bom? Vamos seguir para a próxima questão. Pontualidade e disciplina. Pessoal, eu falei com vocês agora há pouco que até um certo tempo atrás nós indicávamos muitas cuidadoras para as famílias de quem nós entrava em contato conosco, né? Todos os dias tem famílias solicitando cuidadores. E nós tomamos uma decisão de começar a indicar pessoas que, primeiro, valorizam o seu tempo e o seu dinheiro. Tem pessoas que fazem a matrícula no curso e mal assistem a aula, não fazem as atividades, não assistem às aulas gravadas do conteúdo da plataforma, não dão a menor importância e depois quer ter um bom emprego, quer que a gente ajude ela a se encaminhar para o mercado de trabalho.
Existe uma frase que diz assim, que do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Tem gente que acha que vai ser feliz quando for rico, ou vai ser rico quando for feliz. Uma coisa independe da outra. A sua condição de ser é indiferente do que você tem, e sim aquilo que você valoriza, a sua gratidão, o valor que você tem nas coisas que estão ao seu alcance. Então preste bem atenção, pontualidade e disciplina é algo que está ao seu alcance. Isso não te custa dinheiro, isso não te custa nada. Então, se você combinou de cumprir o horário, tal horário, esteja naquela hora. Como eu falei, o tempo é a coisa mais escassa e preciosa de alguém. Se você marcou e não está lá, por algum motivo que não seja justo, simplesmente por desorganização, você está dizendo para ela que o tempo dela, o que ela não é importante para você. Então, seja cumpridora das suas funções, mantenha sempre uma rotina pré-definida e acordada do que você vai fazer. Por exemplo, olha, eu fui contratado para trabalhar 6 horas, 4 horas, 12 horas, cumpra aquele horário. E se algum dia você foi contratado para fazer um plantão no final de semana, seja quando for, ou um feriado, e não puder ir, avise com antecedência. Seja pontual, não se atrase, se prepare, se organize para isso, tenha disciplina. Cumpra tudo aquilo que foi acordado. Ter disciplina também é ter constância. Não adianta você ser muito bom num dia e no outro dia você ser muito ruim. Seja constante, tenha disciplina, tá? Pontualidade é muito importante. Isso são diferenciais para quem quer ser uma cuidadora profissional, não uma cuidadora amadora e voluntária, como eu falei.